No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como é que a gente consegue adicionar um pouco de complexidade nos nossos testes e condições. Fala paramétricos, tudo bom? Seguinte, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue dar um passinho a mais nos nossos testes e condições, beleza? O que eu quero mostrar para vocês é que é o seguinte: a gente não precisa sempre responder a só uma condição. A gente pode ter variadas condições, certo? A gente pode responder a uma condição tem que ser verdadeiro, a outra tem que ser verdadeiro também. E se uma delas for falso, então não responde aquela condição master, digamos assim. Tá? Então olha só, se já tá pilhado para ver a aula de hoje e tu ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque a gente põe aula aqui toda semana e assim tu não perde nenhum conteúdo que a gente põe aqui no canal, beleza? E também o que eu sempre falo, curte aqui o nosso vídeo para a gente saber se vocês estão gostando ou não. A nossa caixinha de comentários ela é aberta para crítica, dúvidas, sugestões, a gente responde todo mundo. E também nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, que lá tem conteúdo extra. Então beleza galera, olha só. Como eu falei, vamos adicionar um pouquinho de complexidade nos nossos testes e condições, tá? Vamos fazer um exercício bem básico, beleza? Eu vou precisar de 3 retângulos, tá? Vou pegar aqui, ó, um pequeno aqui, tá? Eu vou agora copiar ele, ó, com o meu Alt aqui no Gumball, ó, e deixar assim, ó, eles 3 passados, tá? Eu adoro essa palavra, tá? Eles têm que estar um em cima do outro, tá? E agora eu vou pegar um terceiro retângulo e vou meio que agrupar em todos, tá? Esse terceiro retângulo vai estar com esses 2 retângulos inscritos, tá? Dentro deles, seja como for. Eu vou referenciar esses 3, tá? Vou vir aqui, ó, curve. Vem aqui, ó, set one curve. Esse primeiro é o maior. Ctrl C, Ctrl V. E agora eu vou copiar 2 aqui, ó, que vão ser os menores, tá? Set one curve aqui e set one curve aqui. A gente poderia fazer tudo num input só, poderia, mas vamos simplificar um pouquinho. Tá? Eu vou agora criar pontos ali, eu vou usar o Populate 2D e vou botar aqui, ó, a região vai ser esse meu retângulo aqui maior e vou botar aqui. Agora eu tenho esses vários pontos, tá? E digamos agora que eu quero o seguinte, olha só, eu quero pegar os pontos que respondem às 2 condições. Primeira condição, tem que estar dentro desse quadrado aqui, o de cima, no canto inferior direito para mim. Vou até botar aqui, ó, botar aqui no top. Ó, primeira condição, tem que estar dentro desse meu retângulo aqui no canto superior direito. Segunda condição, e também tem que estar aqui no quadrado desse meu canto inferior esquerdo, tá? Como é que a gente consegue juntar essas condições dentro do Grasshopper? Tá? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, vamos fazer os testes, tá? Vamos fazer os testes. O que eu quero fazer? Eu quero testar se esses pontos estão dentro destes meus retângulos, tá? Eu vou usar o componente point in curve, esse aqui, ó, que ele vai testar se o ponto está dentro de uma curva ou não, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, primeiro teste para esse meu retângulo aqui. Então, ó, ele pede pontos e a curva. E ele vai pegar todos esses pontos e vai dizer aqui, ó, opa, esse que está aqui, não, desculpa, esse aqui no R mesmo, tá? Ele vai dar, ó, 0, 1 e 2. Basicamente 0 tá fora, 1 ele tá coincidente, tá? E 2 ele tá dentro. Coincidente, se eu não me engano, é porque ele tá exatamente em cima da linha, tá? Mas o que importa pra gente é que depois a gente vai transformar isso em um boolean, tá? Então 0 é falso, 1 é verdadeiro. Se ele vai estar em cima ou dentro, dará na mesma. Enfim, ele fez esse teste e agora ele te deu, ó, o primeiro ponto que está aqui na lista, ó, esse ponto aqui. Dá para fazer o seguinte, ó, vou usar o list item, ó, list item, vou pegar aqui, ó, // 10, tá? Não, desculpa, é de 0 até 10, quero um slider. Vou trazer isso aqui para baixo, para cá, vamos dar uma ajeitadinha aqui. Vou copiar outro painel. Eu peguei aqui no list item, ó, eu selecionei o primeiro ponto dessa lista, que no caso é este aqui, ó, tá? Que ele tá aqui. Então, olha só, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, ó, este ponto que está aqui, eu fiz o teste para esta curva que está no canto superior direito e ele retornou 0. Ele está dizendo que basicamente esse ponto aqui está fora, né? Se a gente mudar isso aqui, ó, 1, ó, o 1 ele vai dar 2, ó, então ele está dentro. Ó,
Ó, o 2 aqui, ó, ele vai me dar aqui, ó, 0, tá? No caso, né, o 2 é o 3, tá? É o index 3. Então, ó, o index 0 é esse ponto aqui, é o primeiro ponto, isso que eu quero dizer. Ele tá, ó, fora, então ele vai retornar 0. O index 1, que é o segundo ponto, ele vai me dar aqui, ó, 2, então ele tá dentro. O index 2, desculpa, que é o número 3 dessa minha lista, que tá aqui, ó, 1, 2, 3, ele tá aqui, ó, 0, então ele tá fora. E é o que tá mostrando ali. Beleza? Então, tá, a gente já fez o primeiro teste, só que a gente quer os pontos que estejam dentro de um e dentro de outro. Vamos fazer agora o outro teste para essa nossa outra curva aqui. Eu vou só copiar o Pointing Curve aqui, ó, e vou trocar, ó. Agora é essa curva aqui, beleza? E o que a gente tem? Eu vou trazer aqui um painel, tá? Lembra daquele ponto que antes a gente estava vendo ali, ó, aquele ponto 1, ó, o ponto do index 0, o primeiro ponto da lista, ó. Para essa curva aqui, ó, ele é 0, ele está fora, né? Porém, para essa outra curva aqui de baixo, ó, olha a posição dele, ele está dentro, então ele vai retornar 2, tá? E aí que eu digo para vocês, e esses que estão aqui no meio, né? Eles têm que ao mesmo tempo estar 2 ou 1 aqui em cima e aqui embaixo. Como é que a gente consegue descobrir exatamente aqueles que estão ali no meio, que respondem a duas condições, tá? Agora que vem uma coisa bem legal. Eu vou mostrar para vocês aqui no Grasshopper, eu vou digitar o seguinte, ó, AND, tá? Esse aqui, ó, Gate AND. Eu vou apertar Ctrl Alt para mostrar essa abinha para vocês, ó. Matemática, operadores. E aqui a gente tem esses gates, tá? E esses gates são bem legais, porque a gente consegue fazer essas condições mais, como é que eu posso dizer, complexas, digamos assim, que a gente consegue botar uma ou mais condições, ele tem que respeitar uma ou mais condições, ó. Então aqui, ó, o gate AND, ele vai dizer o seguinte, ó, ele tem que ser, vamos traduzir assim, ó, esse ponto que está aqui nessa minha lista, desses muitos pontos, eles têm que estar dentro desse retângulo e esse retângulo também. Então ele tem que ser verdadeiro em um e verdadeiro no outro, tá? E aqui, ó, basicamente ele pega essas listas que a gente tem aqui, ó, booleanas, ó, vocês estão vendo ali, ó, que o ícone é um booleano, então a gente pode transformar isso aqui em boolean, tá? Ó, boolean aqui em cima e boolean aqui embaixo. E pegar um painel, e agora olha só, ele transformou em verdadeiro e falso. E se é 1, é 2, tanto faz. Se não é 0, é 1, tá? E é isso, não tem fim de história, tá? E o seguinte, se a gente pegar esses booleanos e botar aqui no A e no B, o que vai acontecer? O ponto, para ele ser verdadeiro aqui no final, tá? Para ele ser verdadeiro, ele tem que ser verdadeiro na primeira condição e na segunda condição. Nesse caso, ó, o primeiro ponto, tá? Ele é falso, no caso, aquele primeiro ponto que a gente tinha botado aqui, ele é falso. Deixa eu até fazer o seguinte, eu apaguei, nem sei porque eu apaguei, tá? Vou vir aqui, botar ele aqui. Ó, aquele ponto que está lá embaixo, tá? Ele, né, não está dentro desse daqui de cima, então aqui, ó, ele retornou falso, porém, tá? Ele está no de baixo. Deixa eu copiar aqui, ó, no booleano. Ó, ele é true, tá? Ele não está dentro no retângulo superior direito, mas ele está no de baixo, tá? E aqui, ó, nessa soma, ó, ele está vendo, ó, o primeiro index é falso e aqui no outro index é true, tá? E aí que tá, galera. Se ele for falso para uma condição, ele é falso para tudo. Tu pode ter aqui, ó, 10 condições no gate. Ele é no A, no B, todos ele é verdadeiro. Se uma ele é falso, já era. Aí ele não vale mais. Não está mais valendo. Beleza? E aí que tá, olha só, a gente consegue transformar esse gate e agora a gente consegue dar um dispatch, tá? A gente consegue pegar desta lista de pontos aqueles que respeitam as duas condições e botar aqui, ó, tá? Lembra, ó, a gente tem aqui um pattern, né? A gente tem aqui, ó, uma série de booleanos que estão exatamente na mesma quantidade dos nossos pontos. Então agora se a gente vier aqui e botar um point, o A são todos que são verdadeiros. Então, olha só, se a gente pegar aqui, ó, ele vai selecionar só os pontos que respondem a essas duas condições, por causa desse gate AND. Legal, né? E se a gente pegar aqui no B, ó, são todos que estão fora dessa condição. Ou não respeitam as duas, como vai acontecer nesses que estão aqui, ó,
ou não respeita pelo menos uma. Né? Então olha só, a gente consegue pegar exatamente aqueles dois ali, ó, estando ali. E isso aqui, galera, pode ser muitas condições. Vocês podem inventar, ele tem que estar dentro dessa curva, mas ele não pode estar distante a 30 metros. Beleza, tu vais ali a condição, ó. Tu pode usar calcular a distância entre dois pontos e usar ali um equality ou um smaller than, seja como for. Eu mostrei sobre isso lá na primeira aula sobre testes e condições. E botar, olha só, ele tem que estar dentro dessa curva e tem que ser menor do que 30 metros. E aí ele vai ver, bom, esse ponto aqui, ele está dentro da curva, ele está. Pô, mas ele não está a 30 metros de distância, ele está maior. Então, beleza, então ele não responde a condição. E para por aí, não para por aí, galera, não para por aí. Se a gente ver aqui, ó, no math, operadores, a gente tem, ó, gate AND, gate OR, tá? Tem esses muitos aqui, ó, tem esse majority, tá? Esse majority a gente cria 3 testes, tá? E o que tiver majority, né, digamos assim, maioria, isso, eu ia falar maioridade. O que tiver a maioria dos booleanos é o que é válido. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, painel, tá? Painelzinho, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 3 booleanos, ó, aqui, boolean toggle, aqui em cima, ó, boolean toggle, e vou botar, ó, falso, 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 tá? Se eu tiver 2 falsos e um verdadeiro, ele vai passar falso, porque a maioria é falso. Mas se eu botar um true aqui, ó, a maioria é true, então ele vai passar true, tá? Isso aqui é bem legal, porque às vezes tu quer que pelo menos responda 2 condições, tá? E nesse caso são somente 3 aqui, ó, no gate majority, tá? São somente 3 condições. E se tu botar true aqui, obviamente os 3 vão ser true, então não tem muita diferença. Mas aí tu pode vir aqui, ó, tem 2 falsos, então vai ser falso, beleza? E aí que tá, galera, ó, isso aqui tá tudo aqui na aba de operadores, tá? Operadores. E isso aqui não é só no Grasshopper, isso aqui não é exclusivo do Grasshopper, isso aqui é já de programação há muito tempo, muito tempo. Então existem N conteúdos de programação que explicam essas ideias do AND, desse aqui do NOT, do XOR, tudo. Então, se vocês querem ir a fundo e criar condições bem complexas, bem específicas, recomendo que vocês deem uma olhadinha nesses gates aqui. Beleza? Eu não vou mostrar todos, né? Porque eu acho que a gente não vai chegar tão a fundo no nosso estudo agora da nossa próxima aula, se fosse no Grasshopper, mas mostrar para vocês que sim, ó, tem todos esses operadores aqui. Bom, galera, então essa aqui foi a aula de hoje, tá? Como eu falei, a gente botou um pouquinho mais de complexidade aqui em nossas condições, tá? Mas só que, de novo, a gente vai avançando no assunto e a gente começa já a pensar em várias coisas novas que a gente pode fazer. Agora, por exemplo, como eu falei para vocês, ó, a gente pode criar essa condição que esteja dentro desses 2 retângulos, mas como eu falei, pode ser, tem que estar a 30 metros de distância, mas tem que estar dentro do retângulo. Isso em comparação a um ponto, digamos assim, tem que estar dentro do retângulo, mas o raio do círculo que a gente botou ali tem que ser menor do que 10. Enfim, dá pra gente criar muita coisa mesmo, tá? E aí a gente consegue responder uma ou mais condições, beleza? Então, no mais é isso. De novo, espero que vocês tenham gostado da aula. Se tu não se inscreveu, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos que a gente bota aqui no nosso YouTube, e também deixa um like para saber se tu gostou aqui do conteúdo da aula. E como eu sempre falo, caixinha de comentários é aberta. Se ficou com alguma dúvida no vídeo, tem alguma sugestão, quer nos elogiar, seja como for, pode falar aqui, é aberto, né? A gente responde todo mundo, beleza? E agora, como sempre, nos seguir no Instagram, oficina.paramétrica, que a gente tem conteúdo extra lá no nosso Instagram. Então, no mais é isso. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais.